Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é uma videoaula da nossa playlist de Biofísica. Nessa videoaula eu queria discutir com vocês aqui acerca de algumas características acerca do termo energia. Essa temática que envolve as características energéticas dos seres vivos, ela é bastante pertinente, porque vocês verão que elas vão esbarrar em alguns termos, alguns conceitos que a gente usualmente discute, por exemplo, na fisiologia humana, na bioquímica, na biologia celular e etc. E por sua vez, esses termos eles são importantes de serem abordados e explorados à luz da biofísica, porque nos traz uma dimensão muito mais macroscópica do que é a vida. E por sua vez, como que a física, como área de conhecimento, pode contribuir para a elucidação dos processos biológicos, beleza? Então, a nossa videoaula ela vai centrar-se basicamente em discutir aí as características energéticas das células, e os endpoints da nossa aula são: primeiro, a gente precisa explorar brevemente o que é energia. Então a gente vai partir do conceito do que é energia, passando pelo conceito de entropia, discutir o que são os seres entrópicos, como que se dá o processo de uso e transformação de energia pela célula, discutindo-se aí o conceito de forças intermoleculares, interações van der Waals, ligações de hidrogênio e as interações hidrofóbicas. Muito provavelmente você esteja se perguntando: professor, mas isso vai dentro do escopo da biofísica? Na verdade, a gente vai ver que alguns temas que são abordados nessa videoaula, elas são discutidas na bioquímica, mas a gente pode usar delas para fazer uma elucidação muito mais clara de alguns conceitos de entropia que posteriormente serão discutidos, como por exemplo osmose, difusão, a biofísica da respiração, do sistema circulatório e por aí vai, beleza? Posto isto, então iniciemos a nossa discussão. Bem, quando eu faço a pergunta a vocês o que é energia, é muito loosey crazy, né? Porque a gente tem uma concepção muito, como que eu posso falar, abstrata do que é energia. Então, comumente a gente fala energia elétrica, energia solar, energia química, energia barará, baraná, baraná, baraná. Só que conceitualmente a gente não consegue definir com precisão energia. No entanto, acredito eu que muito provavelmente, né, no ensino básico de vocês lá, no ensino fundamental ou até mesmo no ensino médio, vocês tenham ouvido essa frase célebre aqui, né? A energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada de uma forma a outra. Sabe aquele jargão clássico? Energia, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma? A ideia central é essa daqui. Quando a gente fala de energia, a ideia central é que você não pode nem criá-la e tampouco destruí-la. O que você faz são processos de transformação. Ou seja, você converte uma energia, por exemplo, a energia solar, num processo de fotossíntese, em energia química aqui na respiração celular, por exemplo. E isso nós denominamos como lei da conservação da energia. Essa daqui é uma lei máxima da física, que a gente vai ver que vai ser muito importante para a gente discutir alguns conceitos dentro da biofísica. Então a lei da conservação da energia nos traz que a energia ela é convertida de uma forma a outra. E nesse sentido, o que eu quero que vocês entendam é que durante esse processo de transformação de uma forma energética noutra, a gente tem um processo denominado como realização de trabalho, tá? Então, para que a gente consiga entender energia, é necessário entender que no processo de execução da transformação de uma fonte energética noutra, ou melhor, de uma fonte energética não, perdão, de uma forma de energia noutra, tem-se a realização de trabalho. E se eventualmente não acontece a conversão de energia noutra, consequentemente não existe aí a realização de trabalho, beleza? Dito isso, eu quero que vocês entendam então que a energia pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho. Em outras palavras, eu quero que vocês entendam que a ideia central quando se discute o conceito de energia é que a gente tem a energia apresentada de diversas formas: potencial, cinética, térmica, nuclear, química, solar e por aí vai, e ela vai se convertendo ao longo de todos os processos em outras formas, beleza? E nesse processo de transformação tem-se aqui o trabalho sendo realizado. Posto isto,
A pergunta que eu quero trazer a vocês, e a reflexão mais importante nesse momento é: e os seres vivos? Como que a gente consegue inserir os mais diversos seres vivos, seja um organismo unicelular, ou um organismo eucarionte, procarionte, como que vai ser inserido nesse contexto? A ideia é que os seres vivos, sem exceção, independentemente de ser procarioto ou eucarioto, unicelular ou pluricelular, todos invariavelmente realizam processos energéticos. E todos, sem exceção, eles vão seguir as leis físicas que regem o mundo macroscópico, isto é, essa visão global, ampla que a gente tem aí de vida, e aquilo que é imperceptível ao olho nu, que é o universo microscópico. E nesse sentido, a ideia que eu quero trazer a vocês é que quando a gente faz pega esses conceitos e esmiuça ele dentro de uma lógica molecular, eu quero que vocês entendam que os seres vivos, eles são aqui organizados em um complexo sistema, independentemente de ser eucarioto ou procarioto, e o termo básico, a estrutura básica para todo e qualquer ser vivo é a célula, beleza? O que vai definir um ser vivo é que ele é constituído por células. E as células, basicamente, elas fazem com que os organismos apresentem 3 capacidades muito importantes: de se autorregularem, se automontarem e se autorreproduzirem. Em outras palavras, as células conseguem evoluir, se reproduzirem e apresentam metabolismo, tá? E nesse sentido, as moléculas que constituem uma célula, independentemente de ser uma célula muito simples, como uma célula procariota, ou uma célula extremamente complexa, como a célula eucarionte, seja ela animal ou vegetal, é que as moléculas que estão ali inseridas conseguem armazenar informações e recuperá-las quando há necessidade, por exemplo, para que faça, por exemplo, a formação de uma proteína ou de uma determinada estrutura aí que é vital a essa célula, beleza? E nesse processo, pessoal, é extremamente importante vocês se aterem que demanda gasto de energia. E a pergunta provocadora que eu quero trazer a vocês é: será que existe algum processo biológico, por exemplo, que aconteça nos seres vivos que não haja gasto de energia? E aí eu quero que vocês façam essa breve reflexão aí em 15 segundos, tá? Pode pausar o vídeo. E eu vou trazer aqui uma coisa que classicamente é ensinado nas disciplinas de biologia celular, ou até mesmo lá no ensino básico, que é o conceito de transporte passivo. Será que o transporte passivo seria uma resposta correta a esse questionamento? E eu quero trazer para vocês de antemão que a resposta é não. E a gente precisa entender o porquê que esse conceito ele é ensinado de maneira errada. Então vamos lá. Para que a gente consiga entender o porquê que o conceito está errado, a gente precisa entender brevemente o que é o transporte passivo em sua gênese. Então vamos lá, vem comigo, ó. O transporte passivo ele é conceituado como o transporte de um íon ou uma molécula de um ambiente mais concentrado para um ambiente menos concentrado. Em outras palavras, a gente pode entender pelo linguajar químico que o transporte passivo ele pode ser compreendido como a passagem de um soluto de um meio mais concentrado, ou seja, de um meio hipertônico, para um meio menos concentrado, ou seja, um meio hipotônico. Beleza? Trazendo para vocês, seria isso aqui, ó. Você tem um meio extremamente concentrado e passa para o meio menos concentrado até que você consiga estabelecer uma concentração igual, ou seja, você chega aqui numa isotonicidade, ou seja, os dois lados ficam com a mesma concentração. E aí, classicamente, o que é nos trazido? Que o transporte passivo não gasta energia. E o fato é que isso daqui está errado, porque se vocês observarem, a gente está tendo transporte de íons e moléculas de um lado para o outro. Portanto, alguma força, alguma energia tem que estar ali para que haja esse trabalho ser realizado. Ou seja, o trabalho ele é nada mais é do que o deslocamento de uma coisa, certo? E aí o que eu quero que vocês entendam que a gente tem uma energia mecânica de um sistema, por exemplo, energia potencial sendo transformada, por exemplo, em energia cinética. E aí você tem o início desse deslocamento aqui dessas moléculas e desses íons de um lado para o outro.
Então, o que eu quero que vocês entendam é que, conceitualmente, o transporte passivo ele pode ser entendido como a passagem de um soluto de um meio mais concentrado para o menos concentrado, sem que haja o consumo de energia química. E aí você deve estar se perguntando, mas por que você está falando isso daí? Porque conceitualmente a gente tem umas brisas muito loucas de falar, não gasta energia. E não é bem assim. O que não acontece é o consumo da molécula de adenosina trifosfato, o famoso ATP, beleza? Pode parecer meio preciosismo que eu estou trazendo a vocês, porque conceitualmente a gente fala que não gasta energia, mas o fato é que gasta energia, mas não energia química, beleza? Posto isto, o que eu quero debater com vocês no final das contas, que quando a gente está falando desse movimento aí de moléculas e íons, a gente tem um movimento randônico que vai estar de acordo aqui com a energia, com a lei de Fick, que a gente vai comentar mais adiante, por exemplo, lá nos processos de difusão e osmose, na fisiologia do sistema respiratório à luz da biofísica, tá? A lei de Fick está aqui, beleza? Então, o que é importante a gente se atentar? Que esse deslocamento aleatório dessas moléculas e íons, elas vão acarretar numa coisa que a gente chama de aumento de entropia. Aí você vai falar, professor, o que demônio é entropia, senhor amado? O que eu quero que vocês entendam é que nesse processo de movimento dessas moléculas e íons, a gente tem aí gasto de energia, mas não necessariamente a gente precisa usar energia química, ou seja, utilizar-se a energia de ATP, tá? Para que esse movimento aconteça. Esse deslocamento, ele é um movimento espontâneo, beleza? E esses conceitos de espontaneidade, entropia, etc., são conceitos, pessoal, que eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que para todo e qualquer estudante de ciências biológicas, ciências biomédicas, pesquisador, são conceitos extremamente vitais para que vocês consigam elucidar processos biológicos mais complexos. Portanto, o que é importante a gente se atentar aqui, que é extremamente crucial para que a gente consiga compreender a biofísica? O conceito de entropia. A entropia ela pode ser caracterizada, definida, eu vou até ler aqui a definição que eu coloquei. É a medida do número mínimo de formas específicas de um sistema ou de como ele pode ser arranjado, muitas vezes tomando como sentido uma medida de desordem do sistema. Aí você vai falar, professor, tem de bulhufas do que o senhor falou com essa jossa. A sacada é a seguinte, pessoal. Um sistema ele pode ser entendido como uma estrutura organizada na qual a gente consegue observar algumas situações, beleza? Então vamos pensar, por exemplo, no próprio organismo humano. O organismo humano ele vai se estruturar-se e esse sistema ele consegue interagir com a vizinhança que seria o universo, beleza? O fato é que quando a gente fala de entropia, a gente está falando de uma medida de desordem, ou seja, o quanto que eu posso bagunçar esse sistema. Ou seja, se eu bagunço esse sistema, se eu desorganizo esse sistema, consequentemente eu aumento a entropia do sistema. Em contrapartida, quando eu organizo esse sistema, eu, por consequência, acabo por diminuir a entropia, ou seja, eu deixo o sistema mais organizado. Vamos pegar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. O the first exemplo que eu quero trazer para vocês aqui, o primeiro exemplo, é justamente o estado físico da água. Então, quando a gente pega aqui água no estado sólido, líquido e gasoso, percebam que no estado sólido as moléculas de água elas estão extremamente organizadas, empacotadinhas uma do lado da outra. Então, já aqui no estado sólido, vocês podem perceber que tem um alto grau de organização. Ou seja, nessa situação aqui na qual a água está no estado sólido, você tem uma baixa entropia porque o sistema está extremamente organizado. Em contrapartida, quando a gente tem agora a passagem do estado sólido para o estado líquido da água, por exemplo, já percebam que acontece uma desorganização da molécula de água. Então, por consequência, a entropia desse sistema aumenta. E quando a gente observa, por exemplo, do estado líquido para o estado gasoso, percebam que existe uma desordem muito grande dessas moléculas. Ou seja, as moléculas de água elas estão aleatoriamente espalhadas. Então, a desordem do sistema é muito maior. Consequentemente, a entropia é maior. Beleza? Um outro exemplo mais abstrato, mas eu acho que é bastante palpável, é do estacionamento. Eu tenho essas duas figurinhas aqui. Ó. A primeira
vocês percebam que o cara está estacionando, e a segunda, o cara está saindo aqui da vaga do estacionamento. A pergunta que eu quero trazer para vocês é, nesse primeiro exemplo, você está tendo um aumento ou uma diminuição da entropia, pensando-se no conceito de organização ou desorganização do sistema. E a mesma pergunta vale-se aqui para o segundo exemplo. Você tem um aumento ou uma diminuição da entropia? E a resposta é, na situação na qual você está organizando o seu carro num espaço específico do estacionamento, você tem uma diminuição da entropia, porque você está organizando o sistema. Por consequência, quando você está saindo de uma vaga do estacionamento, o que você tem é um aumento da entropia, porque você está aumentando a desordem do sistema, beleza? Então, classicamente, entropia é esse conceito. Posto isto, como que a gente consegue conceber esse conceito de entropia, que é um conceito termodinâmico, é um conceito que vem lá da física, no contexto de ciências biomédicas, biológicas? A ideia é que a entropia, invariavelmente, independente do tipo de ser vivo que a gente esteja discutindo, ela vai acontecer, tá? Então, esses conceitos termodinâmicos, eles são bastante úteis para a gente conseguir elucidar, por exemplo, processos na física, na química ou até mesmo na biologia, tá? Um exemplo, por exemplo, clássico, por exemplo, é em processos isotérmicos, ou seja, processos no qual a temperatura não varia. A variação da entropia ela vai ser dada aí pela variação do calor, dividido pela temperatura absoluta, que é sempre calculada em Kelvin. E aí você vai falar, professor, mas por que você está falando isso aqui? Porque a gente precisa ter esses conceitos muito bem elucidados, porque geralmente a gente vai falar aqui sobre entropia, que é medida em Joule por Kelvin, e em processos espontâneos, ou seja, a gente vai ter aqui aumento de entropia, tá? E aí, uma novidade muito importante para vocês. Os seres vivos, eles são seres entrópicos, ou seja, é um conceito bastante interessante. Eu até estava discutindo com um grande amigo, o professor Fernando Mafra, do canal de Escola de Ciências da Vida, vou deixar até aqui o link para vocês na descrição do vídeo, que classicamente a gente ensina entropia falando, os seres vivos, eles tendem a diminuir a entropia, tá? Porque a gente tem um alto grau de organização, compartimentalização, complexidade interna. Beleza. Isso é verdadeiro, tá? Então, a ideia que nos é trazida é que os seres vivos, eles conseguem contrariar a entropia. E aí, o que acontece? A grande verdade é que não existe nenhum ser vivo, nenhuma coisa que não interaja aí com o universo. Então, a ideia é que, com o passar do tempo, os seres vivos, nessa tentativa de organizar-se, eles conseguem momentaneamente diminuir a entropia, mas eles, com o passar do tempo, eles aumentam a entropia. Como assim? Os seres vivos, eles tendem a manter a sua entropia baixa, porém isso daqui vai, com o passar do tempo, aumentando. E o derradeiro processo do aumento da entropia nos seres vivos nada mais é do que o envelhecimento, tá? Então a entropia, quando a gente está discutindo aqui, a reflexão mais importante é que a entropia no sistema ela nunca vai diminuir, gente. Ela só aumenta, tá? Então o universo é um sistema isolado e ele sempre vai caminhar para a máxima entropia, ou seja, para a máxima desordem, tá? Então, nesse sentido, os seres vivos eles vão realizar, por exemplo, a síntese de macromoléculas, de moléculas, tá? Gerando essa ordenação interna aí, que fisicamente vai se organizando e, por consequência, diminui-se a entropia. Todavia, com o passar da vida de um ser vivo, segundo a segundo, essa entropia vai aumentando, 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 até que a gente chega aí na senescência, ou seja, na velhice, e aí a gente acaba morrendo porque a entropia chegou no seu alto grau aí, máximo, tá? E nesse sentido, essa figurinha já trouxe para vocês em slides anteriores, e eu quero trazer para vocês agora uma reflexão muito importante. O que vocês precisam se ater é que a gente tem aqui processos que englobam a transferência de uma energia de uma determinada forma para uma outra determinada forma. E percebam que os sistemas eles vão se comunicar. Então,
O cloroplasto ele pode ser concebido como um sistema e a mitocôndria como um outro sistema, mas percebam que existe trocas entre esses sistemas, beleza? E aí, como lição, como reflexão, e eu acho muito importante vocês colocarem, pesquisarem, esses seguintes termos. O que é um processo espontâneo? O que é um processo não espontâneo? O que é um organismo autotrófico? Um organismo heterotrófico? O que é um organismo fotossintético? O que é um organismo quimiosintético? O que é um processo metabólico, ou seja, o que é um metabolismo? E nesse sentido, dentro do metabolismo, o que é catabolismo versus anabolismo? O que é um processo de oxidação e o que é um processo de redução? Todos esses termos que eu coloquei aqui, esses conceitos, eles são muito importantes para que vocês consigam compreender de maneira muito mais cuidadosa e com maior acurácia alguns termos que a gente vai discutir mais adiante, beleza? Posto isto, uma outra coisa para finalizarmos essa primeira discussão é o conceito de forças intermoleculares. E aí, classicamente, a gente fala de forças íon-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, forças dipolo-induzido, dipolo-induzido, que são as forças de dispersão de London, van der Waals, e as ligações de hidrogênio. Então, vamos lá. Quando a gente fala de uma força íon-dipolo, é uma interação que você tem entre um íon e um dipolo, como, por exemplo, a água. Então, vamos, por exemplo, pensar no íon de sódio, que é um cátion, interagindo com a molécula de água, que é uma molécula polar. É uma interação extremamente forte, tá? Então a gente está tendo uma força intermoléculas, ou seja, aqui é uma molécula e aqui é uma outra molécula, beleza? Na verdade aqui não é uma molécula, é um íon, perdão. E aí os dipolos intensos, como por exemplo a água, são atraídos tanto por cátions quanto por ânions, tá? Então vamos supor que eu coloquei aqui o sódio ou até mesmo o cloreto. E isso consegue interagir com a água. Isso é tão interessante, por exemplo, pessoal, por que acontece a dissociação iônica do cloreto de sódio na água? Em decorrência dessas forças íon-dipolo, beleza? Você tem aqui a força dipolo-dipolo. Exemplo clássico, a molécula de ácido clorídrico, o HCl. As forças dipolo-dipolo existem entre moléculas polares, ou seja, quando a gente fala de molécula polar, é uma molécula que tem um polo positivo e um polo negativo, certo? Essas interações são mais acentuadas aí no estado sólido, e as forças dipolo-dipolo elas são mais fracas quando comparadas às forças íon-dipolo, beleza? Tem-se aqui dipolo-dipolo induzido, o exemplo clássico aqui é o dipolo da água, induzindo o dipolo na molécula de gás oxigênio, beleza? E tem-se aqui o dipolo induzido, que é quando você tem, por exemplo, uma molécula apolar isolada, por exemplo, no estado gasoso, e moléculas próximas, elas conseguem momentaneamente induzir aqui um processo de um polo momentâneo. E por fim, eu quero trazer aqui, eu estou sendo bem breve nessa discussão, mas caso vocês queiram, eu deixo aqui uma videoaula mais elaborada sobre forças intermoleculares, que é a ligação de hidrogênio, que é basicamente uma situação na qual você tem, por exemplo, moléculas fortemente polarizadas. Quando você tem, por exemplo, de hidrogênio, o hidrogênio se ligando a átomos de flúor, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Aonde que a gente consegue encontrar ligações de hidrogênio? Por exemplo, no pareamento das bases nitrogenadas, tá? As bases nitrogenadas que compõem os ácidos nucleicos, seja ele DNA ou RNA, são pareadas mediante ligações de hidrogênio. A gente consegue, por exemplo, ter a tensão superficial porque as moléculas de água elas conseguem estabelecer ligações de hidrogênio entre si, beleza? E por último, eu quero trazer a vocês que nós também temos aqui um conceito extremamente importante, que é o de interação hidrofóbica, que nada mais é do que uma interação intermolecular na qual moléculas apolares sofrem consequências das ações dinâmicas de moléculas polares. Um exemplo clássico que eu trago para vocês aqui é a formação de micelas. Para quem não sabe o que é uma micela, é justamente quando você tem esse represamento aqui de uma porção apolar. Então, por exemplo, um fosfolipídio que tem uma porção da cabeça hidrofóbica e a cauda hidrofóbica. Perdão, a cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica. O que significa isso? Ó, se liga. A porção hidrofílica, por exemplo, o grupamento fosfato, consegue interagir muito bem com água.
E a porção hidrofóbica só consegue interagir muito bem com hidrofóbica. Você forma essas micelas porque a porção hidrofílica por exemplo, de um fosfolipídio interage com a água e a porção hidrofóbica só vai interagir com porções hidrofóbicas, beleza? Com porções apolares. E aí você forma essas micelas. Isso daqui é importante, por exemplo, na hora que você quer, por exemplo, entregar um fármaco que ele não interage muito bem com o meio aquoso. Então você pode formar uma micela para você entregar esse fármaco, beleza? E as literaturas adotadas foram Atkins, o Duran e o Kuhn. E se você tiver gostado dessa videoaula, eu peço que encarecidamente você deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, divulgue, que ajuda bastante, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!